Muito bem, nós estamos de volta. Você acompanha nesta noite de terça-feira, dia 8 de maio, Cultura nos Esportes. Estamos hoje recebendo o árbitro José Henrique de Carvalho como nosso convidado especial. Batemos um papo gostoso no primeiro bloco, vamos continuar conversando, mas vamos falar também um pouco do União Barbarense. Afinal de contas, o time está de volta depois de 7 anos, à principal divisão do futebol paulista. No ano que vem, no Paulistão 2013, o time vai participar então dessa competição, que na minha opinião é a mais importante competição regional do país. E por conta do acesso, né, e de ter conquistado inclusive o acesso, ficando com a primeira posição, a equipe ganhou a condição de disputar o título desta Série A2 em 2 jogos. A primeira partida foi sábado em Antônio Guimarães, o time acabou empatando com o São Bernardo. Foi um bom resultado? Muitos entendem que não, foi um empate com sabor de derrota. Antes da gente falar sobre o jogo, eu quero que você acompanhe a matéria então desta partida que aconteceu no último sábado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Sem alguns titulares, o União Barbarense sentiu e o São Bernardo dominou o primeiro tempo, ganhando o meio-campo. Logo aos 7 minutos, o São Bernardo reclamou de um pênalti não marcado, em cima de Danielzinho. 3 minutos depois, o time do ABC teve grande chance. Kleber saiu errado e Danielzinho tocou, e o zagueiro Juliano salvou quase em cima da risca. Aos 25 minutos, Edilson dominou errado na área e Rafael Silva acabou por derrubar Danielzinho. Pênalti. Edilson falhou, sobrou para Danielzinho, caiu, pênalti! Aos 27 minutos, Renato Peixe chutou por cima, perdendo a oportunidade. Demorou muito. Vai para a cobrança, bateu para fora do gol! Para fora do gol, Renato Peixe. A conversa foi boa no vestiário e o União voltou bem para o segundo tempo, marcando melhor e chegando ao ataque com mais precisão. Claudemir Peixoto colocou Junai e Roberto Santos, sacando Lenon e Tuta. E esses jogadores tiveram participação no gol. Aos 39 minutos, Junai fugiu pela direita e cruzou na cabeça de Roberto Santos, 1-0. Lá vai o União Barbarense. Junai, cruzamento no meio para Roberto Santos de cabeça, é gol! Gol! É do União Barbarense. Na marca de 39-30, Junai. A pressão do São Bernardo, a partir daí, foi intensa e aos 47 minutos, um lance discutível, onde Danielzinho apareceu sozinho na área. Kleber saiu e atropelou o atacante do ABC. Pênalti marcado pelo árbitro e muito contestado pelos jogadores do União. Levantamento no meio, saiu Kleber. O árbitro deu pênalti. Marcou pênalti para o São Bernardo. Aos 49 minutos, Renato Peixe bateu e empatou o jogo. Lá vai o camisa meia dúzia, cobrou, bateu, é gol. Gol! E em seguida, a arbitragem encerrou a partida. Pelo que as duas equipes apresentaram, o empate acabou sendo um resultado justo. Tudo ficou para o jogo de São Bernardo. O time do ABC joga por outro empate. A União basta apenas vencer. Muito bem. Observando aí atentamente, não é, a matéria a respeito do jogo. Quando eu falei no início aqui do programa, Zé, que pênalti era a palavra proibida, é que na verdade o pênalti acho que foi, né, a grande vedete desse confronto aí. O que você achou dos lances? Dos pênaltis marcados e daquele primeiro não reclamado? Ou reclamado e não marcado pelo árbitro? Bom, é assim, a gente, como eu ainda sou atuante, né, então assim, fica até complicado a gente fazer algum comentário. Como eu vou fazer um comentário positivo, tá, porque quem apitou foi o Marcelo Aparecido, e ele uma das principais características dele, ele é meu amigo, uma pessoa, um bom árbitro, por sinal, apita a Série A há muito tempo, mas uma das características dele é a velocidade e é o posicionamento. Ele está sempre muito próximo dos lances, né? Eu achei que ele foi... Os 3 pênaltis, para mim, o que ele não marcou não foi, tá? O primeiro que ele marcou
eu vi até numa outra imagem, realmente o jogador atinge o adversário no primeiro pênalti que ele deu. E o segundo, eu assisti inclusive esse goleiro do União, o menino que entrou aí, eu não me recordo o nome dele, mas ele foi muito bem o jogo todo. Ele pegou tudo, né? Eu acho que o único erro dele foi ter cometido esse pênalti, porque o jogador estava de costa para o gol, né? Acho que nessa hora a gente também tem que analisar o que o nosso atleta fez. Isso é a minha opinião a respeito do lance, né? Agora, a reclamação que eles falaram depois é com relação a um possível impedimento. Agora, para a gente falar, na imagem de vocês aqui, na imagem, também numa outra imagem que eu vi, a impressão que o atleta, não dá para precisar se o atleta está à frente ou não no momento do passe, é muito difícil. Na verdade, não é, Proc, você que comentou o jogo pela TV Cultura, um time que precisa sair vencendo na primeira partida da decisão, porque não tem a vantagem de 2 resultados iguais. Faz um gol quase aos 40 do segundo tempo. Não pode tomar um gol de empate, mesmo que de pênalti, no finalzinho do jogo. Não, a partir do momento que o técnico Claudemir Peixoto, ele passou o campeonato todo fazendo o resultado no primeiro tempo, segurando no segundo. Conseguiu um gol aos 38 do segundo tempo, põe o time para jogar na defesa, segura o resultado que está acabando, né? Partiu para cima para tentar fazer o segundo gol, para ir com uma vantagem maior para São Bernardo. Acabou que no lance afobado, o goleiro, como o Zé Henrique acabou de falar, que pegou tudo, né? Foi, para mim, o melhor jogador em campo do União Barbarense nesse jogo. E acabou, pela inexperiência, entrou no lance um pouco afobado ali e realmente foi pênalti. Eu, no primeiro momento, comentando pela TV Cultura, como a gente de imediato não tem o recurso do replay, eu acabei dizendo que o União, mais uma vez, havia sido prejudicado. Mas depois, vendo as imagens, realmente o pênalti aconteceu. E, infelizmente, para o União, como vinha sendo a dinâmica já do União em todo o campeonato, tomando gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, sofrendo empate, derrota. Infelizmente foi assim para o União Barbarense. Não sei se faltava perna, se faltava cabeça, se o técnico não conseguia encaixar isso aí no finalzinho, que o União sempre acabou tomando empate ou sofrendo derrota a partir dos 35, 40 minutos do segundo tempo. Com todo respeito à sua colocação, eu sou contra isso pelo seguinte: eu acho que o técnico tinha que partir para cima, sim. Ele tinha que tentar fazer o segundo gol para ir lá para jogar sossegado. Se ele toma mais um, quer dizer, ele vai para lá, precisando empatar o jogo, eles vão vir para cima. Concorda comigo? O time do São Bernardo vindo para cima do União Barbarense lá em São Paulo, que o time do União hoje, na minha opinião, tem um time equiparado ou até melhor do que o time do São Bernardo, que eu acompanhei o jogo, você também acompanhou de perto. Com o maior respeito, tá? Eu concordo com a sua palavra, mas eu, da minha parte, não concordo. Tinha que sim partir para cima. E o gol saiu de uma ocasião, acho que foi de uma falta, se eu não me engano. Foi uma pressão tão grande lá que saiu esse gol do São Bernardo. Então tá certo, eu acho que o lance perdido ali, quase no meio. Agora o Claudemir Peixoto, no caso, a respeito do que você comentou do garoto lá, o Kleber, eu estive na sexta-feira conversando com ele com o pai dele também, que a gente estava numa confraternização com o pessoal, e ele falou, eu até comentei, conversando com ele, ele falou: Vaguinho, vai ser o jogo da minha vida, eu vou ter que mostrar que eu tenho condições, capacidade para assumir a camisa 1 do União Barbarense. E na minha opinião, também não, só essa falha aí que, viu, é difícil, tantas defesas que ele fez durante toda a partida, superou muito bem o Thiago Passos. Acho que ninguém sentiu falta desse jogo, principalmente do Thiago Passos, ele superou tranquilo, jogou muito bem. Mas agora tá aí, né? Agora a União vai para lá precisando ganhar o jogo. Vai ser difícil. Eu acho que lá é complicado o jogo. Eu assisti alguns jogos da União também. O Thiago foi disparado o melhor goleiro da Série A2, né? E substituir o melhor goleiro da Série A2 não é fácil para um garoto, né? Não. Eu não numa conheço. Decisão ainda? Numa decisão. Ele foi muito bem, teve muita personalidade. Rio Claro, viu? Ele jogou ano passado, ele foi contratado pelo time de Rio Claro. Ele veio e depois queriam voltar, ele queria voltar para Rio Claro. Você vê como que é a circunstância das coisas. Aí o Cleito chegou nele e falou: viu, veja bem, você está disputando uma Série A2, nós estamos montando muita equipe, e conversou bastante com ele e falou: tá bom, vou ficar. Ficou e tá aí. E tem altura, né? Goleiro alto. 1,92 m parece. Não, tá bom. Eu acho que não dá para crucificar, né? Não se pode crucificar um atleta como esse que entrou nessa condição. Bom, o Vaguinho esteve lá, ele repercutiu o resultado da partida, né? Gravou 2 entrevistas aqui para o nosso Cultura nos Esportes, e a primeira delas é com um dos representantes, não é, da equipe de investidores
do União Barbarense, o Edivaldo Souza. Vamos ver. Boa noite, Baquinho. Boa noite a todos os telespectadores do Cultura nos Esportes. Tá aí, né? Depois de um grande jogo, a União, aliás, fez um futebol maravilhoso essa noite. Um grande futebol por parte do União Barbarense. Agora vamos bater um papo, logicamente, com o financeiro e também investidor do União Barbarense, o Edivaldo Souza. Edivaldo, pro Cultura nos Esportes, boa noite. Boa noite, Baquinho. Que bom, né? Casa cheia, a torcida veio prestigiar novamente. Uma pena que no final aí, imagino eu que o jogador estava impedido, o pênalti realmente aconteceu, mas o jogador do adversário estava impedido. Mas a festa foi legal, a torcida compareceu em grande número e tá aí o resultado de um trabalho que começou há 2 anos atrás, com muito apoio da imprensa, da torcida local e também os pessoal envolvido aí, os diretores, os investidores, os parceiros de Americana, de São Paulo, sempre no dia combinado, honrando com os compromissos. E tá aí o segredo é um final feliz com sucesso. Edivaldo, fala um pouquinho a respeito dessa equipe, né, do momento que foi montado agora. Logicamente que o União Barbarense está aí agora prestes aí para São Paulo e com condições, logicamente, de páreo, né, com o São Bernardo para ser campeão também. Fala um pouquinho do time nessa trajetória toda do Campeonato Paulista. Ficaram aí alguns jogadores da última Copa Paulista que foi feita aí, que a diretoria acreditou muito, o diretor Cleiton Vieira apostou, porque já estava há algum tempo que os jogadores já sob o comando dele, e a gente acreditou muito nos jogadores. Os outros que vieram para completar o elenco foram escolhidos a dedo, foi apresentado para a diretoria sobre valor, que o salário a gente não podia pagar muito além do combinado. Então foi 1 a 1 chamado, conversado, e foi aceito. Aí o segredo, o grupo se fechou, o treinador, que também veio da Copa São Paulo, que alguns da diretoria queria trocar, na época foi cogitado aí que o Paulo Roberto viesse assumir a equipe, mas eu creio que sabedoria foi feita, nós agimos da maneira correta de manter o Claudemir Peixoto, o resultado está aí. Em relação ao jogo, um jogo bom, o São Bernardo, um time forte também. Acho que o jogo de volta lá, qualquer resultado é possível. Não é difícil a gente chegar lá e surpreender e sair lá com a vitória. Acredito no título, acredito em ser campeão e acredito que em 2013 vamos ter um time forte para permanecer vários anos aí na 1. Aliás, o time do União jogou muito bem hoje e tem condições de ir para lá e jogar de igual para igual também com o São Bernardo e também, logicamente, sair campeão de lá. Né? Não é difícil ainda, né, Edivaldo? Como o último jogo fora lá em Sorocaba, que ninguém acreditava que o União podia chegar ali e sair com resultado positivo para alcançar a classificação, aquele empate foi decisivo, que na verdade foi a vitória ali, o juiz arrumou aquele empate para beneficiar o time de Sorocaba. Então a União tem total condições de chegar lá em São Bernardo e fazer um bom jogo e sair de lá com a vitória. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Tá aí nosso amigo Baquinho Júnior, esse barulho que você está ouvindo aí, não é nada mais, nada menos com que deve ser helicóptero da PM, porque agora de pouco, acabou de sair, né, os torcedores de São Bernardo vão pegar o seu ônibus e partir ao seu destino. Segue você do estúdio. Muito bem, Vaguinho, é verdade, era o helicóptero da PM que estava sobrevoando ali Antônio Guimarães. Até né? agora aqui, que eu ouvi barulho aqui. Veio até agora aqui nos nossos estúdios, mas já passou, foi embora. Alguns incidentes foram registrados, né, Proc, infelizmente, na saída dos torcedores, e ficou um clima ruim agora para o jogo de volta. Até durante o jogo mesmo, os torcedores do União já estavam ali em confronto com a PM. Da onde a gente estava na cabine, como a gente não conta com o repórter de campo, não dava pra gente ter noção do que realmente estava acontecendo, mas ali próximo a TUSB, ou até mesmo com torcedores da TUSB, houve ali um pequeno tumulto com a polícia militar. E depois, fora do estádio também, eu tive aí notícia de que houve ali alguma coisa ali com os torcedores de São Bernardo. Não foi bem, só interrompendo, foi assim, só explicar rapidinho. Eu estava passando no momento lá, inclusive, quase... Você saiu dali da arquibancada onde você estava e já desceu? Não, eu desci, fui para minha casa, peguei minha esposa, a gente estava voltando, que a gente ia para outro lugar, por volta de umas 7h30, 7h40, em frente ali a padaria Bela Pane, tem uma sorveteria, mas detonaram... Mas quem?
Segundo informação, era a Dragões da 15. Mas nesse horário durante o jogo, então. Não, depois do jogo, depois que acabou o jogo. A torcida do São Bernardo já tinha ido embora. Não, tinha ido embora já. Era os Dragões da 15, do 15 de Piracicaba, que vieram até no meio da torcida do São Bernardo, depois saíram de lá e ficaram nessa lanchonete. Aí o pessoal da TUSB ficou sabendo que teve aquele rolo lá em Piracicaba, que eles bateram em alguns torcedores da TUSB lá. Isso é informação que eu peguei do pessoal da TUSB. Que bateram, parece que neles lá, e o Dragões da 15 estava aqui, junto com o São Bernardo, na torcida, no meio lá. Aí saíram, foram ali, chegou ali, quer dizer, o dono do estabelecimento não tinha nada a ver com o peixe, da briga, eu vi lá no momento, eu saí correndo para os caras tacar cadeira no meu carro, tacaram cadeira em cima de um carro que estava do lado de um gol, fizeram o maior forfé. Aí chegou a polícia lá, deu uma acalmada nos anos da pessoa. E lá dentro do Estado da União foi o seguinte, a briga foi assim, que tinha alguns torcedores discutindo com os policiais, alguns da TUSB foi afastar essas pessoas para não deixar ficar com confronto com a polícia. Aí os caras não gostaram, começaram a brigar entre eles ali, foi um rolo também. Ah, bom, então beleza. Desculpa aí o próprio dele. Laguinho, em 30 segundos, passe as novidades do ciclismo para a gente encerrar esse segundo bloco. Sim, vou mandar um abraço para o Alex Inácio, que aliás está fazendo um trabalho muito bem. Ele está cronometrando. Vai falando. Lá na CM lá, ele comentou comigo que teve destaque americano em duas categorias, infantil e infanto-juvenil. O primeiro colocado, o Guilherme Nascimento. Infantil e infanto-juvenil, o Júlio César. E o Oscar dos Santos em primeiro lugar. E ele falou assim também que os meninos fizeram pódio na segunda etapa do Campeonato Paulista de Ciclismo. O Guilherme Nascimento na quarta etapa, ele já ganhou duas, é isso mesmo, na quarta etapa, ele já ganhou duas e lidera com vantagem na categoria infantil e na categoria mirim. Diogo Melo lidera também com vantagem. Tem uma menina na categoria infanto juvenil feminino, que foi a sua primeira prova do Paulista, já foi a quarta colocada. E Danilo Passos na categoria infanto juvenil é o quinto colocado desse campeonato aí. Muito Quanto bem. foi? Passou só mais 30 segundos. Então tá bom. Mas amanhã você desconta. Mas não pode, é que se deixa à vontade, essa notícia ia ser contada em 2, 3 minutos, aí não dá mais tempo. É hora do intervalo, voltamos já para o terceiro e último bloco do Cultura nos Esportes. Até já.